Ele levou sua nova namorada ao hospital para um check-up, mas ficou paralisado quando sua ex-esposa grávida foi levada às pressas para dar à luz. James Carter caminhava pelo saguão reluzente do hospital particular em São Paulo, seus passos confiantes ecoando no piso de mármore polido. O aroma amadeirado de seu perfume se misturava com o cheiro antisséptico que pairava no ar. Ao seu lado, Mia, com seus longos cabelos castanhos caindo em ondas perfeitas, segurava o celular, tirando uma selfie, enquanto reclamava dramaticamente sobre uma dor de estômago que a incomodava há dias. "Você acha que é sério, James?" ela perguntou, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e vaidade. James mal registrou suas palavras, seus dedos dançando pelo telefone, respondendo a clientes sobre um novo empreendimento imobiliário de luxo. "É só um check-up de rotina, querida. Vai ficar tudo bem", disse ele, com os olhos grudados na tela. O mundo de James era um turbilhão de negócios, charme e um toque de arrogância, uma vida que ele havia construído com precisão. Mas o destino, como um maestro implacável, estava prestes a mudar a música. Eles se acomodaram na sala de espera, um espaço elegante com paredes bege e poltronas de couro que gritavam sofisticação. James sentia o peso confortável de uma vida que parecia perfeita. Mia, aos 25 anos, era tudo o que ele achava que merecia após seu divórcio. Jovem, vibrante, uma faísca que o fazia se sentir vivo novamente. Sua ex-esposa, Rachel, era o oposto. Pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo agora. Durante seus 7 anos de casamento, Rachel havia sido sua âncora, organizando jantares perfeitos para clientes, rindo de suas piadas mesmo quando não eram engraçadas, e ficando ao seu lado quando os negócios davam errado. Mas com o tempo, James começou a vê-la como um fardo. Alguém que, como ele dizia aos amigos em bares caros, havia se acomodado demais. Ela parou de viver, sabe? Ficou comum. Ele costumava dizer com um sorriso desdenhoso, afastando a lembrança como se fosse um fiapo em seu terno sob medida. O que James não sabia e nunca suspeitou era que Rachel carregava um segredo. 8 meses atrás, pouco antes de assinarem os papéis do divórcio, ela descobriu que estava grávida. A notícia a atingiu como um raio em céu claro, mas Rachel, com sua força silenciosa, escolheu não contar a ele. James já havia se desligado emocionalmente, seu olhar fixo em uma nova vida. Contar sobre o bebê seria como implorar por migalhas de afeto, e Rachel não era de implorar. Ela engoliu sua dor, assinou os papéis e seguiu em frente sozinha, uma mão em sua barriga crescente, o coração partido, mas forte o suficiente para amar a criança que estava carregando. Na sala de espera, o ar-condicionado zumbia suavemente, e Mia folheava uma revista de moda comentando sobre o vestido de uma celebridade. "Ficaria bem em mim, James." Ele deu um meio sorriso, mais reflexo do que interesse, quando uma comoção súbita no corredor chamou sua atenção. Enfermeiros correram, uma maca passou rapidamente e vozes urgentes cortaram o ar. "Sala de parto 5, urgente!" James olhou para cima, curioso mas despreocupado, até que a viu. Rachel. O tempo parou. Seu telefone escorregou de suas mãos, caindo em seu colo com um baque surdo. Lá estava ela na maca, o rosto pálido e molhado de suor, os cabelos escuros grudados na testa, uma mão agarrando a borda da maca, a outra protegendo sua barriga inchada. Grávida. Muito grávida. O coração de James bateu como um martelo pneumático. Ele piscou como se pudesse apagar a imagem, mas ela estava ali, real, vulnerável, sendo levada para uma sala de parto. Seus olhos se encontraram por um momento fugaz, uma eternidade em um segundo. No olhar de Rachel, uma tempestade se agitava. Dor, raiva, talvez até vergonha. Mas havia algo mais. Algo que James não conseguia decifrar. Ela desviou o olhar e a maca desapareceu atrás de portas automáticas.
James, o que há de errado? Você parece que viu um fantasma. A voz de Mia o trouxe de volta, mas soou distante, como se viesse de outro mundo. Nada. Achei que vi alguém que conheço, ele murmurou, a voz rouca. Mia franziu o senho, seguindo seu olhar para o corredor agora vazio. Quem? Você está agindo de forma estranha. James balançou a cabeça, tentando convocar a máscara confiante que sempre usava. Ninguém importante. Vamos focar na sua consulta, ok? Mas suas palavras soaram vazias, e o peso em seu peito ficou mais pesado. Por dentro, James era um furacão. Grávida? Como? Há quanto tempo? E poderia o bebê ser dele? O pensamento o atingiu como um soco. Ele fez as contas mentalmente, tentando lembrar as últimas semanas de seu casamento. Eles mal tinham intimidade então, mas era possível, mais do que possível. E se fosse verdade, por que ela não tinha contado? Por que esconder algo tão importante? A culpa subiu por sua espinha, fria como um inverno paulistano. Ele havia deixado Rachel para trás, convencido de que ela o estava impedindo de ser feliz. Mas agora, vendo-a naquela maca tão frágil e ainda assim tão forte, ele se perguntou, e se ele fosse quem estava se impedindo de ser feliz? Mia continuou falando, alheia à tempestade dentro dele. Acho que vou pedir para o médico verificar meu sono também. Tenho acordado tão cansada. Mas James não estava ouvindo. Sua mente estava no corredor, na maca, nos olhos de Rachel. Ele precisava saber. Precisava entender. Mas como? Como você se aproxima de uma ex-esposa que abandonou sem olhar para trás? Como você enfrenta a possibilidade de que é pai e não sabia? A recepcionista chamou o nome de Mia e ela se levantou, ajeitando sua bolsa de grife. Vem comigo, James. Ele hesitou, seus olhos ainda no corredor. Vou esperar aqui. Me mande uma mensagem se precisar de mim. Mia revirou os olhos, mas foi sozinha. James ficou na sala de espera, o silêncio colidindo com o caos em sua cabeça. Ele pegou seu telefone, não para verificar mensagens, mas para rolar até o nome de Rachel no WhatsApp. Sua última conversa meses atrás foi uma troca fria sobre divisão de bens. Seus dedos pairaram sobre o teclado. O que ele poderia dizer? Oi, te vi no hospital, esse bebê é meu? Soava absurdo, até cruel. Ele fechou o aplicativo e se levantou, caminhando até a janela que dava para o estacionamento. O céu de São Paulo estava cinzento, pesado, com nuvens prometendo chuva. James sentiu esse peso dentro dele. Rachel estava dando à luz, talvez neste exato momento, e ele estava ali, preso entre o passado que descartou e o presente que de repente parecia tão frágil. Mia voltaria em breve com seu sorriso fácil e vida descomplicada. Mas James sabia que não poderia mais fingir que tudo estava bem. Algo havia mudado, algo que ele não podia ignorar. Enquanto olhava para seu reflexo embaçado no vidro, James tomou uma decisão. Ele tinha que falar com Rachel. Tinha que saber a verdade. Mas antes que pudesse se mover, uma enfermeira apareceu no corredor, sua expressão séria, uma prancheta na mão. Sr. Carter. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. James se virou, o coração na garganta. Como ela sabia seu nome? A paciente, Rachel Carter, pediu para falar com o senhor. É sobre o bebê. O chão pareceu sumir sob seus pés. Rachel queria falar. Agora. Mas o que ela diria? Que o bebê era dele ou que ele não tinha direito algum sobre essa criança? E se algo tivesse dado errado? O medo, um visitante raro para James, apertou seu peito como um torno. Ele seguiu a enfermeira, cada passo ecoando como uma batida de tambor em direção a um destino incerto. O corredor parecia infinito, o bip dos monitores médicos se misturando com o barulho do sangue em seus ouvidos. O que Rachel diria? E mais importante, o que James estava pronto para enfrentar?
James seguiu a enfermeira pelo corredor estéril, o barulho de seus sapatos sociais polidos no linóleo se misturando com o zumbido dos monitores e vozes distantes. Cada passo o puxava mais fundo para um passado que havia trancado, certo de que nunca precisaria revisitar. O ar-condicionado gelou sua nuca, mas o suor se formou em suas têmporas, traindo a turbulência que tentava suprimir. Rachel queria falar sobre o bebê. As palavras da enfermeira ecoavam em sua mente, pesadas como chumbo, e ele não conseguia dizer se o que sentia era medo, culpa ou uma esperança que não ousava nomear. A enfermeira parou em uma porta marcada Ala da Maternidade C. Ela se virou para James, seus olhos gentis, mas firmes. Ela está aí dentro. O parto foi difícil, mas ela e o bebê estão estáveis. Você pode entrar, mas seja gentil. Ela passou por muita coisa. James engoliu em seco, o nó na garganta quase o sufocando. Ele assentiu, incapaz de falar, e empurrou a porta com uma mão trêmula. O quarto era pequeno, banhado pela luz suave de uma janela que dava para um jardim do hospital. O cheiro de antisséptico se misturava com flores recém-cortadas, uma mistura estranhamente reconfortante. Rachel estava na cama, apoiada em travesseiros, o rosto pálido mas calmo, como se tivesse enfrentado uma tempestade e encontrado paz em sua passagem. Em seus braços, embrulhado em um cobertor azul, havia um bebê minúsculo, com tufos de cabelo escuro e olhos fechados, respirando suavemente. James congelou na porta, suas pernas enraizadas como se o chão pudesse desabar se ele se movesse. Rachel olhou para cima e encontrou seu olhar. Não havia calor em seus olhos, mas também não havia ódio, apenas uma indiferença gelada. "Você veio", ela disse, a voz rouca mas firme. "Eu não achei que viria." James abriu a boca, mas as palavras falharam. Ele queria perguntar tudo de uma vez. "O bebê é meu? Por que não me contou? O que aconteceu?" Tudo o que conseguiu foi um fraco. "Rachel, eu te vi no corredor, eu não sabia." Ela deu um sorriso amargo, afiado o suficiente para cortar. "Não sabia muita coisa mesmo, não é, James?" Seu tom era calmo, mas cada palavra carregava meses de dor não dita. Ela acariciou a cabeça do bebê, um gesto tão natural que fez o peito de James apertar. Ele nasceu há 2 horas. 6 horas de trabalho de parto. Sozinha. Essa última palavra caiu como uma pedra no quarto silencioso. James deu um passo à frente, seus olhos presos no bebê. "Ele é meu?" A pergunta escapou, crua e desajeitada. Rachel levantou uma sobrancelha, como se a pergunta a insultasse. "Você acha que eu esconderia algo assim por diversão?" "Sim, James, ele é seu. Mas não espere que isso mude alguma coisa." Suas palavras arderam como um tapa. James sentiu o quarto balançar e agarrou a borda da cama para se equilibrar. "Rachel, se eu soubesse, eu juro que teria..." Ela o interrompeu com um aceno de mão. "Teria o quê? Voltado? Cancelado seus jantares chiques? Largado sua nova namorada?" Seu sarcasmo era afiado, mas por baixo havia uma dor que James sabia ter causado. "Eu não sabia", ele repetiu, a voz mal passando de um sussurro. Rachel soltou uma risada curta e sem humor. "Me contar o quê, James? Que eu estava grávida enquanto você assinava papéis de divórcio sem nem olhar? Que eu estava carregando seu filho enquanto você desfilava com ela, como se eu nunca tivesse existido?" Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Eu não ia implorar por seu amor, não ia implorar para você ficar." James sentiu algo quebrar dentro dele. Ele queria argumentar, dizer que não era assim, que teria feito as coisas diferente. Mas as palavras pareciam falsas até mesmo em sua cabeça. Ele havia escolhido partir, escolhido Mia, escolhido uma vida que brilhava na superfície, mas agora parecia tão vazia. Ele olhou para o bebê novamente e algo novo se agitou nele. Uma mistura de admiração e pavor. "Qual é o nome dele?"
Perguntou quase com medo da resposta. Ethan, Rachel disse, seu tom suavizando pela primeira vez. Em homenagem ao meu avô. Ela olhou para o bebê, um sorriso genuíno curvando seus lábios, iluminando seu rosto cansado. Ele é perfeito, James. Ele é perfeito. James deu outro passo, hesitante, como se buscasse permissão. Posso segurá-lo? Rachel fez uma pausa, seus olhos pesando-o, decidindo se ele merecia o privilégio. Finalmente, ela assentiu. Tenha cuidado. Ele é frágil. Ela entregou Ethan a ele e James sentiu o peso leve do bebê, o calor de seu corpinho contra seu peito. Era real. Este era seu filho. Suas mãos tremeram enquanto segurava Ethan com uma reverência que nunca havia conhecido. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em contratos, lucros ou status. Apenas neste momento, este pequeno milagre em seus braços. Rachel, eu quero fazer parte disso, ele disse, a voz engrossada. Quero ser pai para ele. Os olhos de Rachel endureceram novamente. Ser pai não é só aparecer quando você tem vontade, James. É estar presente. É sacrifício. Você sequer sabe o que isso significa? A pergunta o perfurou porque ele sabia que não tinha resposta. Ainda não. Antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu e Mia irrompeu, já falando. James, o médico disse que você estaria aqui, mas eu... Ela parou, seus olhos se arregalando ao ver James segurando um bebê, Rachel na cama. O silêncio no quarto ficou pesado, como vidro prestes a se estilhaçar. O que está acontecendo aqui? Mia perguntou, a voz tremendo com confusão e raiva. James abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. Rachel, imperturbável, falou. Mia, este é Ethan, meu filho, e do James. Sua franqueza foi uma lâmina cortando qualquer chance de suavizar o golpe. Os olhos de Mia saltaram de Rachel para James, brilhando com traição. Seu filho? Você tem um filho com ela? Ela riu, um som agudo e incrédulo. E quando você ia me contar, James? Ou você ia me deixar descobrir assim? Mia, eu juro que não sabia até hoje, James disse gentilmente, entregando Ethan de volta para Rachel. Eu a vi no corredor e isso tudo é novo para mim. Mia cruzou os braços, o rosto endurecendo. Novo para você. E o que sou eu, James? Um tapa-buraco enquanto você resolve sua vida com sua ex-esposa? Ela se virou para Rachel. E você, por que não disse nada antes? O que você está tentando fazer? Arruinar a vida dele? Rachel levantou uma sobrancelha imperturbável. Eu não arruíno vidas, Mia. Eu cuido das minhas e agora do meu filho. Sua calma apenas pareceu alimentar a raiva de Mia. Ela girou de volta para James, apontando um dedo. Você escolhe, James, agora mesmo, eu ou isso? Ela gesticulou para Rachel e Ethan como se fossem um problema que ele pudesse apagar. James sentiu o ultimato como uma corrente em seu pescoço. Ele olhou para Rachel, embalando Ethan com uma serenidade que invejava. Depois para Mia, seus olhos exigindo uma resposta que ele não tinha. Mia, eu preciso de tempo para processar isso, ele disse, a voz falhando. Acabei de descobrir que sou pai. Tempo? Mia riu novamente, lágrimas em seus olhos. Você acha que vou esperar enquanto você brinca de família feliz com ela? Não, James. Eu mereço mais que isso. Ela agarrou sua bolsa e saiu pisando forte, batendo a porta com força suficiente para fazer um porta-retratos na parede balançar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rachel não disse nada, apenas continuou balançando Ethan como se a saída dramática de Mia não a incomodasse. Mas James sabia que ela estava observando, avaliando. Você não precisava ser tão dura com ela, ele disse finalmente a voz baixa. E você não precisava ficar em silêncio, Rachel retrucou, não olhando para cima. Mas aqui estamos. Ela suspirou, ajeitando o cobertor de Ethan. Vá atrás dela, James, se é isso que você quer.
Suas palavras atingiram como um golpe final. Ele queria ficar, segurar Ethan novamente, consertar o que havia quebrado. Mas as lágrimas de Mia, seu ultimato, o puxavam em direção à porta. Ele olhou para Rachel uma última vez, procurando por algo. Perdão, talvez, ou uma chance. Mas ela não lhe deu nada além de um olhar que dizia: prove que mudou. Ele saiu do quarto, o corredor parecendo mais longo do que antes. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Mia. Estou no carro. Última chance. James parou, o coração dividido entre o passado que havia despedaçado e o presente que achava que queria. Mas havia algo maior. Ethan, seu filho, e a possibilidade de ser o homem que nunca havia sido. Nos dias que se seguiram, James mal dormiu. Ele voltou ao hospital, mas Rachel havia recebido alta. Ele tentou ligar, mas ela não atendeu. Amigos em comum disseram que ela estava ficando com sua mãe, Margaret, em um bairro tranquilo de Osasco. James dirigiu até lá uma noite, o coração nas mãos, mas parou na esquina, incapaz de bater na porta. O que ele diria? Como poderia consertar anos de erros em uma conversa? Enquanto isso, Mia ficou distante. Suas mensagens eram frias, exigindo que ele escolhesse um lado. Mas James não conseguia escolher. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Ethan, sentia o peso de seu corpinho em seus braços. Ele começou a ler sobre paternidade, cuidados com bebês, como estar presente. Era como se uma parte adormecida dele estivesse acordando. Uma semana depois, ele reuniu coragem para visitar a casa de Margaret. A rua era tranquila, com árvores balançando na brisa e crianças brincando na calçada. Ele estacionou, o motor ainda roncando, e viu Rachel na varanda, balançando Ethan em um balanço. Ela parecia cansada, mas havia uma força nela que ele não lembrava de ter visto antes. Ele saiu do carro, o coração batendo forte, e gritou: "Rachel!" Ela olhou para cima, surpresa, mas sem sorrir. "O que você quer, James?" Sua voz era plana, mas havia um desafio nela. Ele abriu o portão, dando um passo à frente. "Eu quero conhecer meu filho. Quero fazer isso direito." Rachel o estudou por um longo momento, como se pudesse ver através dele. Finalmente, ela gesticulou para uma cadeira ao lado dela. "Sente, vamos conversar." James se sentou, o coração acelerado. Mas antes que pudesse falar, seu telefone tocou. O nome de Mia piscou na tela. Rachel notou e levantou uma sobrancelha. "Vai atender?" perguntou, a voz calma, mas carregada. James hesitou, o dedo pairando sobre a tela. Atender significava se agarrar a Mia, a vida que conhecia. Ignorar significava escolher Ethan, Rachel e um caminho que não podia prever. O telefone continuou tocando, cada toque como um ultimato. Então, em um impulso que não conseguia explicar, James silenciou a chamada e colocou o telefone no bolso. Rachel não disse nada, mas um brilho fraco apareceu em seus olhos. Ela entregou Ethan a ele e James sentiu o peso do bebê novamente, diferente desta vez. Era um peso que ele queria carregar. Naquela noite, James dirigiu para casa com o coração mais leve, mas a mente cheia de perguntas. Ele sabia que a estrada à frente era longa, que Rachel não confiava nele, que Mia não aceitaria sua escolha. Mas pela primeira vez, ele sentiu que estava escolhendo algo maior que ele mesmo. Dias depois, enquanto James tentava equilibrar visitas a Ethan com o caos de seu trabalho, recebeu uma ligação inesperada. Era Margaret, a mãe de Rachel, uma mulher de voz calorosa e coração grande. "James, precisamos conversar. É sobre Rachel e algo que ela não te contou." Sua voz tremia, como se guardasse um segredo maior do que qualquer um deles conseguia compreender. James sentiu o ar sair de seus pulmões. O que Rachel não havia contado? Havia algo além de Ethan? Algo que poderia mudar tudo? Ele agarrou o telefone, o coração acelerado, enquanto Margaret continuava.
Venha aqui agora e venha preparado. O crepúsculo pintava o céu de um azul profundo enquanto James estacionava em frente à casa de Margaret, em Osasco. O motor esfriava, espelhando a incerteza em seu peito. A rua, com suas árvores balançando e risos distantes de crianças, parecia calma demais para o peso da ligação de Margaret. Venha aqui agora e venha preparado. Suas palavras ecoavam em sua mente, urgentes e enigmáticas. O que Rachel não havia contado? Algo além de Ethan? Algo que poderia virar tudo de cabeça para baixo? Ele desligou o motor, o silêncio se instalando como uma cortina, e respirou fundo, tentando domar a ansiedade que subia por sua espinha. James abriu o portão com cuidado, seu rangido soando como um aviso. A casa de Margaret era modesta, com pintura azul desbotada e vasos de flores alinhados na varanda, seu doce aroma de jasmim contrastando com a tensão que ele carregava. Rachel estava na mesma cadeira de balanço que ele a havia visto antes, embalando Ethan. Seus olhos encontraram os dele, mas ela não sorriu. Uma sombra de preocupação cruzou seu rosto, algo que ele não havia notado antes. Margaret estava ao lado dela, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, braços cruzados, seu olhar penetrante. Chegou rápido, ela disse, a voz firme, mas com um tremor emocional. Entre, precisamos conversar. James as seguiu para dentro da casa. O piso de madeira rangeu sob seus pés, o cheiro de café fresco se misturava com pão caseiro, e a pequena sala com móveis desgastados e fotos emolduradas parecia um santuário de memórias. Ele se sentou no sofá, o tecido áspero arranhando suas mãos, enquanto Rachel acomodava Ethan em um berço ali perto. O bebê dormia tranquilamente, alheio à conversa pesada que estava por vir. Margaret se sentou em uma poltrona, mãos entrelaçadas, seus olhos fixos em James, com uma intensidade que o fazia querer desviar o olhar. Rachel não queria que eu te contasse isso, ela começou, a voz baixa, mas firme. Mas você precisa saber, não por você, mas por ela e por Ethan. James sentiu um frio percorrer seu corpo, como se o quarto tivesse virado gelo. Saber o quê? Ele perguntou, a voz rouca. Ele olhou para Rachel, que encarava o chão, os lábios apertados. Rachel, o que está acontecendo? Ela não respondeu, os ombros se enrijecendo como se se preparasse para um golpe. Margaret respirou fundo, como se convocasse coragem. Quando Rachel descobriu que estava grávida, não foi apenas o choque de estar sozinha. Ela estava doente, James, muito doente. As palavras atingiram como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. James piscou, tentando processar. Doente? O que você quer dizer com doente? Sua voz tremia, e ele se inclinou para a frente, as mãos agarrando os joelhos. Ela tinha um problema cardíaco, Margaret continuou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Uma arritmia grave. Os médicos disseram que a gravidez era arriscada, que poderia não terminar bem para ela ou para o bebê. James sentiu o chão desaparecer, o mesmo vazio que havia sentido ao ver Rachel na maca. Ela passou meses entrando e saindo de exames, tratamentos, lutando para manter Ethan seguro, sabendo que cada dia poderia ser um risco para sua vida. E ela fez isso sozinha, James, porque você não estava lá. O silêncio era sufocante. James olhou para Rachel, desesperado por um sinal de que isso era um erro, um exagero. Mas o rosto dela, agora erguido, confirmava tudo. Havia exaustão em seus olhos, mas também uma força que ele nunca havia visto completamente. Por que você não me contou? Ele perguntou, a voz quebrando. Rachel, eu poderia ter ajudado. Rachel finalmente falou, a voz firme, mas cheia de emoção. Ajudado como, James? Você estava tão envolvido com sua vida nova, seus negócios, sua namorada.
Eu não queria ser um fardo. Não queria que você ficasse por pena. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu escolhi Ethan. Escolhi lutar por ele. E graças a Deus, nós dois estamos aqui. James sentiu lágrimas arderem em seus olhos, uma raridade para ele. A imagem de Rachel enfrentando uma gravidez de alto risco sozinha, enquanto ele jantava em restaurantes caros com Mia, se contorcia como uma faca em seu peito. Rachel, eu não sabia, ele disse, a voz quebrando. Se eu soubesse, eu juro que teria... Não jure, James, Rachel o interrompeu, os olhos brilhando. Suas promessas não significam nada até você prová-las. Ela gesticulou para Ethan, se mexendo em seu berço, como se sentisse a tensão. Ele é o que importa agora. Não eu, não você, não o que poderia ter sido. Ele. Margaret interveio, a voz mais suave agora. Rachel ainda precisa de cuidados, James. O coração dela está melhor, mas não curado. Ela vai precisar de uma cirurgia arriscada em breve. E Ethan precisa de um pai. Não alguém que aparece quando é conveniente, mas alguém que está aqui de verdade, porque não sabemos o que pode acontecer. E ela se inclinou para frente, os olhos perfurando os dele. A pergunta é, você está preparado para isso ou vai fugir de novo? Suas palavras eram tanto um desafio quanto um apelo. James olhou para Ethan, seu rostinho perfeito e minúsculo, e sentiu uma determinação que não sabia que possuía. Eu quero estar aqui, ele disse, a voz firme pela primeira vez. Quero fazer isso direito. Por ele e por você, Rachel. Estarei ao seu lado durante tudo isso. Rachel não respondeu, mas seus olhos suavizaram por um momento. Margaret, não convencida, disse, palavras são fáceis, James. Mostre com ações. Ela se levantou, sinalizando que a conversa havia acabado. Rachel precisa descansar. Ela tem consulta médica amanhã para marcar a cirurgia. James saiu da casa com o coração pesado, mas com uma clareza renovada. Ele dirigiu pelas ruas escuras de Osasco, o rádio desligado, apenas o zumbido baixo do motor e as palavras de Margaret ecoando em sua mente. Rachel estava doente. Ela havia quase perdido a vida para trazer Ethan ao mundo, e ele não estivera lá. A culpa era um peso como uma mochila cheia de pedras, mas pela primeira vez ele não queria fugir dela. Nos dias seguintes, James começou a mudar. Cancelou reuniões não essenciais, ignorou e-mails de clientes e passou horas pesquisando sobre arritmias, cuidados com recém-nascidos e paternidade. Ele aparecia na casa de Margaret diariamente, trazendo mantimentos, fraldas ou apenas sua presença. Rachel o recebia com cautela, mas não o afastava. Ele segurava Ethan, aprendendo a trocar fraldas com uma falta de jeito que fazia Rachel rir, apesar de si mesma. Cada riso era uma pequena vitória. Um tijolo na ponte que ele estava tentando reconstruir. Mia, enquanto isso, não aceitava sua escolha. Suas mensagens ficaram mais raivosas, mais frias, até que uma noite ela apareceu em seu apartamento no centro de São Paulo, os olhos vermelhos de mágoa e fúria. Você está jogando tudo fora por ela, James, por uma ex-esposa que nem te quer. Ela exigiu, a voz tremendo. James tentou explicar, mas as palavras pareciam inadequadas. Não é sobre ela, Mia. É sobre Ethan. E sobre mim. Eu tenho que fazer isso. Mia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você vai se arrepender disso. Quando ela te machucar de novo, não venha rastejando de volta. Ela saiu, deixando para trás o eco de suas palavras e o vazio de uma vida que James não queria mais. Mas sua jornada estava apenas começando. Uma manhã, enquanto ele ajudava Rachel a organizar o quarto de Ethan, Margaret chegou com notícias que pararam o ar. Rachel, ela disse, a voz tensa. O médico ligou. Eles querem você lá amanhã. Encontraram algo nos últimos exames. Rachel empalideceu, as mãos tremendo enquanto segurava uma pilha de roupinhas de bebê. O coração de James se apertou, o medo voltando com força.
O que eles encontraram? Ele perguntou à voz rouca. Margaret hesitou, os olhos cheios de preocupação. Eles não disseram muito, só que é urgente e que precisam repetir os exames e que você será internada. Rachel deixou as roupas caírem, o baque suave contra o chão alto no silêncio. Ela olhou para Ethan dormindo em seu berço, depois para James, os olhos brilhando com algo que ele não conseguia ler. Medo, talvez, ou um pedido silencioso. Naquela noite, James não conseguiu dormir. Ele se sentou na varanda de Margaret, olhando para as estrelas, o peso de perder Rachel pressionando sobre ele. Ele havia passado meses sem ela, convencido de que era para o melhor. Mas agora, vendo-a lutar, vendo-a ser a mãe que Ethan precisava, ele percebeu o quanto havia subestimado ela, o quanto havia perdido dela e o quanto ainda queria amá-la. No dia seguinte, ele foi com Rachel ao hospital, segurando sua mão enquanto ela caminhava para a sala de exames. O médico, um homem de meia idade com óculos de aro fino, revisou os exames com uma expressão grave. Rachel, precisamos repetir os exames hoje e você será internada. Rachel assentiu, o rosto estoico, mas James sentiu sua mão apertar a dele. Rachel caminhava lentamente pelo corredor do hospital, cada passo pesado no chão polido, como se acompanhasse o ritmo irregular de seu coração. James ficou ao seu lado, segurando sua mão com uma firmeza que escondia seu medo trêmulo. O cheiro antisséptico se misturava com o aroma suave de flores de um vaso na área de espera. A bolsa de Rachel, cheia de itens essenciais, pendia do ombro de James. Ele havia insistido em carregá-la. Eu vou ficar com você, Rachel. Não vou a lugar nenhum, ele disse, a voz áspera mas resoluta. Rachel assentiu, os olhos fixos à frente, como se ancorasse contra o desconhecido. Na mesa de admissões, uma enfermeira com um sorriso caloroso entregou a Rachel um formulário para preencher. Vamos preparar seu quarto, Sra. Carter. Não se preocupe, tudo está sob controle. Mas controle parecia uma palavra vazia para James. Como poderia haver controle quando o médico havia mencionado discrepâncias nos exames, uma frase vaga que pairava como uma nuvem de tempestade? Ele observou Rachel preencher o formulário com mãos trêmulas e seu peito se apertou. A ideia de perdê-la agora, quando estava começando a ver seu valor, era um fardo que ele não sabia como suportar. Quando Rachel foi levada para seu quarto, James ficou na área de espera, o coração batendo irregularmente. Ele puxou o telefone, os dedos hesitando antes de abrir o WhatsApp. A mensagem de Margaret ainda estava lá, um lembrete cruel. Eles precisam repetir os exames e ela será internada. Ele fechou os olhos, afastando imagens de Rachel na maca, Ethan no berço, tudo o que havia ignorado por tanto tempo. Então, como uma faísca em sua mente, ele decidiu fazer algo que nunca havia feito. Pedir ajuda, não de seus contatos comerciais ou amigos da alta sociedade, mas daqueles que importavam. Ele abriu um chat em grupo com seus amigos mais próximos, pessoas que conheciam Rachel, que haviam compartilhado momentos com eles durante o casamento. Com dedos trêmulos, ele digitou: Pessoal, preciso de um favor. A Rachel está no hospital. É o coração dela e estão fazendo exames. Por favor, orem por ela e pelo Ethan. Eles são tudo para mim agora. Ele pausou, seu orgulho lutando com a vulnerabilidade do ato. Mas por Rachel, por Ethan, ele clicou em enviar. Em minutos, as respostas inundaram. Força, James, estamos orando. A Rachel é forte, ela vai conseguir. Estamos com você, cara. Cada mensagem era um fio de esperança costurando o buraco em seu peito. Margaret, que havia chegado ao hospital pouco depois, estava mobilizando seu próprio apoio. Em um canto da sala de espera, ela falava ao telefone com amigas da igreja, a voz firme, mas emocional. Minha filha precisa de orações. Ela é uma lutadora, mas agora é hora de nos unirmos por ela.
James observou impressionado com a força desta mulher, que apesar do medo, permanecia inabalável. Ele se aproximou, hesitante. Margaret, eu também iniciei uma corrente de oração. Espero que ajude. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com surpresa e aprovação. Você está começando a entender, James. A fé pode mover montanhas e a Rachel precisa que todas as montanhas sejam movidas agora. O telefone de James vibrou novamente e ele suspirou olhando para a tela. Era Mia. Sua mensagem era curta, mas afiada. Então você escolheu, né? Boa sorte com sua família. Não me ligue. Ele leu, o coração pesado com culpa por machucá-la, mas não respondeu. Antes que pudesse guardar o telefone, ele tocou. O nome de Mia piscava. Ele hesitou, mas atendeu, sabendo que precisava fechar este capítulo. Mia, eu estou no hospital com a Rachel. Ela foi internada. Este não é o momento, ele disse, a voz firme mas cansada. A voz de Mia tremeu com raiva e desespero. No hospital com ela, James. Você está jogando tudo fora. Eu te dei tudo e você escolhe a mulher que abandonou. Você vai se arrepender disso. James fechou os olhos, suas palavras tentando encontrar apoio, mas falhando. Mia, eu não estou escolhendo contra você. Estou escolhendo Ethan e Rachel. Eles precisam de mim. Sinto muito. Ele desligou antes que ela pudesse responder, o silêncio tanto libertador quanto aterrorizante. Mia estava certa sobre uma coisa. Ele havia feito uma escolha. Agora tinha que viver com ela. Naquela noite, James ficou no hospital, empoleirado em uma cadeira desconfortável ao lado da cama de Rachel. Ela dormia, o rosto tranquilo, mas pálido, um monitor bipando constantemente ao seu lado, marcando o tempo que ele temia estar se esgotando. Ele segurou sua mão, o calor de sua pele um lembrete de que ela ainda estava lutando. Você é mais forte do que eu jamais serei, Rachel. Ele sussurrou, as palavras quase perdidas no quarto silencioso. Eu não vou te deixar sozinha de novo. A manhã trouxe uma tensão palpável. Margaret chegou cedo, segurando uma Bíblia, seus dedos traçando as páginas enquanto murmurava orações. Rachel, agora acordada, parecia mais frágil sob a luz dura do hospital, mas seus olhos ainda mantinham aquela força silenciosa que James estava começando a admirar. Você não precisava ficar a noite toda, James, ela disse, a voz fraca, mas com um toque de ironia. Eu não sou feita de vidro. Ele sorriu apesar da dor no peito. Eu sei, mas eu precisava estar aqui. O médico entrou logo depois, o mesmo homem de óculos de aro fino, carregando um arquivo grosso. Seu rosto, normalmente sério, tinha um toque de espanto hoje. Rachel se sentou, o coração disparando, enquanto Margaret apertava seu rosário com mais força. James ficou de pé, o corpo tenso, se preparando para o impacto. Rachel, temos os resultados dos exames repetidos. O médico começou, folheando as páginas. E é algo que não consigo explicar. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelos bips do monitor. Rachel agarrou a mão de James, suas unhas cravando em sua pele. O que é? Ela perguntou, a voz tremendo. O médico respirou fundo, como se ainda estivesse processando. O problema em sua artéria desapareceu completamente. Os exames mostram que seu coração está funcionando normalmente, como se a arritmia nunca tivesse existido. Fizemos 2 vezes para ter certeza. É como um milagre. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e ainda assim leves. Rachel piscou, os olhos arregalados enquanto Margaret soltou um soluço, cobrindo o rosto. Um milagre, Rachel sussurrou. O médico assentiu, um pequeno sorriso atravessando seu rosto. Não temos uma explicação médica. Depois do nascimento do Ethan, algo mudou. Seu coração se estabilizou. Estamos apenas pedindo que você volte em 1 mês para acompanhamentos, por segurança.
Mas por agora, Rachel, você está curada. James sentiu o quarto inclinar, não de medo, mas de alívio. Ele olhou para Rachel, que cobriu o rosto, lágrimas escorrendo por entre os dedos. Margaret se levantou, abraçando sua filha com uma força que poderia sustentar o mundo. Eu sabia, minha filha. Eu sabia que Deus estava cuidando de você, ela murmurou, a voz embargada. James, sem pensar, puxou Rachel para um abraço, ignorando sua surpresa. Você está bem, Rachel. Você está bem, ele repetiu, como se estivesse se convencendo. Ela não se afastou, mas também não retribuiu completamente o abraço. Seus olhos encontraram os dele, revelando uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Eu pensei que poderia não ver Ethan crescer, ela disse, a voz quebrando. O coração de James se despedaçou com suas palavras. Você vai, Rachel, você vai estar aqui, por ele, por nós. Os dias que se seguiram foram uma mistura de celebração e cautela. A casa de Margaret vibrava de vida, suas paredes azuis desbotadas, absorvendo a alegria que transbordava de cada canto. O aroma de café fresco se misturava com tortas caseiras trazidas por vizinhos e risadas enchiam a sala onde amigos se reuniam para celebrar a alta de Rachel. No centro, Rachel segurava Ethan, seu rostinho sereno alheio à reviravolta que havia causado. James ficou por perto, dobrando cobertores com cuidado, seus movimentos ainda desajeitados, mas sinceros. Ele observava Rachel constantemente, como se ela pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar. O milagre, sua recuperação inexplicável, pairava no ar. Um presente que ninguém ousava questionar, mas todos abraçavam com gratidão. Margaret, com seu coque apertado e sorriso iluminando o ambiente, servia chá para os convidados, suas mãos firmes de uma vida inteira cuidando dos outros. É obra de Deus, pessoal, ela disse, os olhos brilhando. Ele ouviu nossas orações, e os amigos concordaram, alguns chorando, outros compartilhando histórias de fé que amplificavam a esperança no ambiente. James, nunca muito religioso ou dado a conversas sobre espiritualidade, se sentiu tocado pela força desta comunidade. Ele pensou na corrente de oração que havia iniciado, na enxurrada de mensagens de apoio, e percebeu que algo maior o estava guiando. Não se tratava mais apenas dele, seus negócios ou seus erros. Era sobre Rachel, Ethan e uma chance de construir algo real. Rachel parecia mais leve, como se meses de peso tivessem saído de seus ombros. Ela ainda carregava cautela nos olhos quando olhava para James, um lembrete de que a confiança tinha que ser conquistada. Mas havia momentos, pequenos, fugazes, em que sua guarda baixava. Como quando James acalmava o choro de Ethan com uma cantiga desafinada e Rachel deixou escapar um sorriso. Ou quando ele trouxe fraldas e insistiu em montar o berço de Ethan, xingando as instruções confusas, fazendo-a rir apesar de si mesma. Você é teimoso mesmo, não é? Ela disse rindo. E esse som era música para James, um sinal de esperança. Mas nem tudo estava calmo. O telefone de James vibrava ocasionalmente e ele sabia, sem olhar, que era Mia. Suas mensagens oscilavam entre raiva e súplicas, como se achasse que poderia convencê-lo. Você realmente acha que ela te ama, James? Ela só está te usando por causa do bebê. Ou mais suave. Sinto sua falta, James. Me liga. Vamos conversar. Ele as lia, a culpa o roendo por machucá-la, mas não respondia. Sua escolha estava feita. Toda vez que segurava Ethan, via Rachel lutando para ser a mãe que Ethan precisava, ele sentia uma certeza que nunca havia tido antes. Mia fazia parte de um passado que ele não queria mais. Uma noite, enquanto James ajudava Rachel a lavar a louça na cozinha de Margaret, seu telefone tocou. Mia de novo. Rachel, secando um prato, levantou uma sobrancelha, mas permaneceu em silêncio.
James suspirou, pegando o telefone. Eu preciso acabar com isso de uma vez por todas, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele saiu para a varanda, o ar fresco da noite aliviando o calor em seu pescoço. Mia, por favor, pare, ele disse quando atendeu. Eu já te disse. Minha vida agora é com Ethan e Rachel. A voz de Mia tremeu com raiva e desespero. Você está cego, James. Acha que ela te ama? Ela só está te mantendo por perto por conveniência. James fechou os olhos, suas palavras tentando criar raízes, mas falhando. Mia, eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero ser pai do Ethan e quero estar lá para Rachel se ela me deixar. Sinto muito, mas você precisa seguir em frente. Ele desligou antes que ela pudesse responder, o silêncio da noite o envolvendo como um abraço. De volta à cozinha, Rachel ainda estava secando o mesmo prato, os olhos o estudando com curiosidade silenciosa. Resolvido? Ela perguntou, o tom neutro, mas tingido de interesse. James assentiu, o coração batendo forte. Resolvido. Semanas se transformaram em meses e James se tornou uma presença constante na vida de Rachel e Ethan. Ele aprendeu a rotina de Ethan, as canções que o faziam dormir, a maneira certa de segurá-lo para aliviar as cólicas. Rachel foi se suavizando ao seu redor, aos poucos. Eles conversavam sobre coisas simples, o clima de São Paulo, as travessuras de Ethan, as receitas de Margaret. Mas às vezes o passado se insinuava, inevitável. Você já se perguntou como seria se não tivéssemos nos separado? Rachel perguntou uma noite sentada na varanda com Ethan dormindo no carrinho. James pausou, pego de surpresa. Todo dia, ele admitiu suavemente. E me arrependo de não ter lutado por você. Por nós. Rachel não respondeu, mas seus olhos brilharam sob o luar. E James sentiu que ela talvez estivesse começando a acreditar nele. Um mês depois, Rachel voltou ao hospital para os exames de acompanhamento, como o médico havia aconselhado. James insistiu em ir, apesar de seus protestos. Você tem trabalho, James. Não precisa parar sua vida por minha causa, ela disse, mas ele balançou a cabeça. Minha vida também é você agora. Na sala de exames, o médico de óculos de aro fino revisou os resultados com um sorriso que iluminou o ambiente. Rachel, os exames confirmam o que vimos. Seu coração está perfeito, nenhum traço de arritmia. Você está oficialmente curada. Rachel cobriu a boca, lágrimas escorrendo, enquanto James, sem pensar, a puxou para um abraço. Eu sabia, Rachel. Eu sabia que você ficaria bem, ele murmurou, a voz engrossada. Margaret, ali com eles, levantou as mãos para o céu, agradecendo a Deus em voz alta, enquanto o médico riu, visivelmente emocionado. Um ano após o nascimento de Ethan, James planejou uma surpresa. Ele levou Rachel a um restaurante aconchegante em São Paulo, luzes suaves e violão acústico criando o clima. Ethan ficou com Margaret e era a primeira vez que eles ficavam sozinhos em anos. Eles riram, relembraram e falaram do futuro. Na sobremesa, James segurou a mão dela. Rachel, eu sei que te machuquei. Não mereço você, mas você e Ethan são minha família. Quero provar isso para sempre. Ele tirou um anel simples e elegante. Quer se casar comigo de novo? Os olhos de Rachel se encheram de lágrimas e por um momento James temeu uma rejeição. Então ela sorriu, iluminando todo o ambiente. Sim, James, por Ethan, por nós. Eles se abraçaram, lágrimas se misturando, enquanto outros clientes aplaudiram, tocados pela cena. O casamento foi na igreja de Margaret, uma cerimônia pequena, mas cheia de amor. Rachel desceu o corredor com um vestido branco simples, segurando jasmins, o aroma da varanda de sua mãe. Ethan, já com 1 ano, usava um terninho minúsculo, parecendo um anjo nos braços de Margaret. James, no altar, sentiu o coração transbordar. Eles renovaram seus votos, prometendo amor, respeito e lealdade um ao outro e a Ethan. Eu sempre estarei aqui, Rachel.
James disse, a voz embargada. E eu confiarei em você, James. Ela respondeu, os olhos brilhando. Ethan bateu palminhas e a igreja explodiu em vivas. Anos depois, Ethan cresceu em uma casa cheia de amor, correndo pela casa, aprendendo a andar de bicicleta com James e ouvindo as histórias de resistência de Rachel. Era um menino de olhos brilhantes, com o sorriso da mãe, sempre pronto para abraços. O grupo Mães de Coração de Rachel, nascido de suas postagens online sobre sua jornada, se tornou uma tábua de salvação para mulheres enfrentando gestações difíceis. Ela viajava para eventos com James e Ethan ao seu lado, orgulhosos de sua missão. James reduziu os negócios, focando na família, encontrando propósito em apoiar Rachel e criar Ethan. Mia seguiu em frente, começando uma nova vida em Curitiba, com uma nova carreira e um novo parceiro. James desejou o melhor para ela, aliviado que todos tivessem encontrado paz. Uma noite de verão, quando Ethan tinha 5 anos, James e Rachel se sentaram no quintal de sua nova casa. Ethan corria atrás de seu cão adotado, rindo selvagemente. Rachel se apoiou no ombro de James, sorrindo. Você já pensa em como tudo mudou? Ela perguntou suavemente. James beijou sua testa. Todo dia. E sou grato por cada momento. Por você, por ele, por nós. Eles se sentaram sob as estrelas, sabendo que, apesar das tempestades passadas, haviam construído algo inquebrantável. Sua história inspirou muitos. Prova de que o amor, nutrido com paciência, pode conquistar qualquer coisa. Ethan, com seu sorriso radiante, era um testemunho de que os maiores milagres vêm das escolhas mais difíceis. Se você gostou dessa história, considere se inscrever no canal para que possamos continuar trazendo histórias como esta. Sua inscrição é muito valiosa e nos ajuda a crescer. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.